Martinho Lutero, em 1548, escreveu esse comentário a respeito de Gálatas, dizendo o seguinte: se tem um tempo que a gente precisa aprender com as Escrituras, e principalmente Gálatas, que era o comentário que ele escreveu, é agora. Eu ouso dizer que Martinho Lutero estava errado, porque se tem um tempo que a gente precisa aprender sobre as heresias e o falso evangelho, é agora. Então se aplica, né, o mesmo contexto dele de 500, 600 anos atrás, se aplica hoje. Então, o pastor Paulo vai pregar, o púlpito é seu, fique à vontade, a casa é sua, e depois da pregação dele, a gente encerra para o nosso café. Pegue aí seu caderno, sua anotação, porque provavelmente você vai anotar muita coisa. Nós vamos orar por ele, se você quiser fechar os seus olhos, e aí eu volto depois para terminar. Pai, muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade do seu servo. Obrigado, Pai, porque a família dele o liberou para estar aqui, a igreja dele o liberou para estar aqui. Nós te agradecemos por isso, Pai. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor use o seu servo de maneira contundente, para que nós possamos entender da palavra que ele vai trazer para nós, e que a sua palavra nos ajude a nos santificarmos ainda mais através do seu servo. Em nome de Jesus. Amém. E como o Pedro já disse, a minha intenção aqui não é fazer uma exposição um tanto quanto diferente daquela com a qual nós nos acostumamos no contexto da igreja, né? Geralmente a gente pega um texto específico e em cima dele a gente trabalha o contexto, expõe o texto e faz as aplicações devidas de acordo com aquilo que o texto propõe. Hoje a minha intenção ela é muito mais panorâmica, como o Pedro já disse. Vou tentar dar conta de toda a epístola de Gálatas. Eu espero não precisar gastar mais do que 3 horas para fazer isso. Mas a gente vai trabalhar durante um tempo e a gente vai tentar conhecer a epístola aos Gálatas. Eu costumo dizer sempre que a gente se propõe a fazer uma exposição de um livro da Bíblia, é muito importante que a gente tenha 2 visões de qualquer que seja o livro. A primeira visão ela precisa ser uma visão bastante ampla e uma segunda visão bastante específica. Quando eu utilizo a ideia de ampla ou específico, ou de geral ou particular, eu estou pensando, por exemplo, no contexto, vamos imaginar o contexto de uma floresta, uma ampla floresta, como por exemplo a Amazônia. A floresta amazônica é uma ampla floresta e eu posso ter 2 visões distintas dela. Eu posso pegar aí um avião, um helicóptero e sobrevoar a floresta e eu vou ter uma percepção da floresta, obviamente. Eu vou ter uma percepção. Ela não será a percepção daquele que navega na floresta, mas eu teria uma percepção. Por outro lado, aquele que também navega na floresta, ele terá uma percepção diferente daquele que sobrevoa. A minha intenção hoje é só sobrevoar. Então assim, quem vai navegar com vocês é o Pedro, porque ele é que vai fazer as exposições à medida que os domingos passarem, ele vai fazendo as exposições. Então hoje é como se nós entrássemos aí num avião, num helicóptero amplo e sobrevoássemos a floresta. Essa é a minha proposta, então eu quero que você tenha isso em mente à medida que você me ouvir. A questão é sobrevoar. Mas eu obviamente não posso sobrevoar sem ter um ponto de partida. Ok? Então eu quero que você, por gentileza, pegue sua Bíblia e abra em Gálatas capítulo 1. Eu quero ler as primeiras palavras do apóstolo Paulo àqueles irmãos. Gálatas capítulo 1, do verso 1 ao verso 5. Gálatas 1, de 1 a 5. O texto diz assim: Paulo, apóstolo enviado não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Amém. Essas palavras aqui são as palavras introdutórias de Paulo, mas elas são extremamente importantes para a gente entender Gálatas. E por isso eu as escolhi para iniciar. Não apenas porque elas dão início à carta, não porque elas dão apenas são as palavras introdutórias de Paulo, mas porque aqui no conteúdo dessas palavras nós vamos encontrar uma base extremamente importante para tudo o mais que Paulo vai falar posteriormente. Então a gente não pode também ignorar essas palavras. E se você é um leitor do Novo Testamento, você vai perceber uma coisa logo de cara.
o modo como Paulo se apresenta aos irmãos da Galácia é completamente distinto do modo como ele faz com outras comunidades cristãs. Se você fizer um trabalho comparativo entre o que o Paulo está dizendo aqui nessas primeiras palavras aos Gálatas, e comparar, por exemplo, com Romanos, ou comparar com as duas cartas aos Coríntios, ou comparar com Efésios, ou com Filipenses, seja com que epístola for de Paulo, você vai perceber que o modelo que nós encontramos aqui é completamente diferente do que Paulo faz em qualquer outro lugar. Por que isso? Porque Paulo está profundamente irritado com essa igreja, com essas comunidades. Paulo está profundamente irritado. A irritação de Paulo aqui, ela é tal que em nenhuma outra epístola do Novo Testamento nós vamos encontrar um nível tão exagerado, tão exacerbado de irritação. Paulo está irritado. E as escolhas vocabulares que ele faz são escolhas que demonstram claramente essa irritação e, ao mesmo tempo, acompanhando essas escolhas, a estrutura do pensamento de Paulo é uma estrutura completamente irritada nesse momento. Paulo está irritado por algumas questões que estão acontecendo nas igrejas da Galácia. E observe, nas igrejas da Galácia. Galácia não era uma cidade. Galácia era uma região. Era uma região da Ásia Menor, que era uma espécie de distrito do Império Romano. Então, quando a gente fala dos Gálatas, a gente não está falando de uma cidade, porque a Galácia não era uma cidade, a Galácia era uma região. Nessa cidade nós temos algumas cidades importantes, nessa região nós temos algumas cidades importantes que encontramos em Atos, por exemplo. Icônio, Listra, Derbe, eram algumas das principais cidades onde Paulo, inclusive, prega o Evangelho em suas viagens. É a única região que Paulo, em suas 3 viagens, visitou. Nós vamos encontrar, quando Paulo sai ali da igreja de Antioquia, junto com Barnabé, quando a igreja separa esses dois para uma obra que o próprio Deus havia estabelecido para eles, e eles entram numa viagem, numa rota de viagem. A região da Galácia foi a região visitada por ele nas 3 ocasiões, em suas 3 viagens. Então, o capítulo 14 vai demonstrar isso, o capítulo 15 vai entrar com o episódio lá do Concílio de Jerusalém, o capítulo 16 também vai descrever sobre esse elemento. Então, se você pega ali capítulos 14, 15 e 16, você tem uma boa noção de como é que o Evangelho foi consolidado por Paulo ali na região da Galácia. E essas 3 cidades são cidades extremamente importantes, visitadas por Paulo para ali solidificar a fé e a igreja que estava incipiente ali, que era incipiente no contexto da própria Galácia. Mas qual é o problema básico? Paulo, quando faz a sua primeira viagem, junto com Barnabé, ele toma uma rota que não é a rota por terra, ele toma a rota pelo mar. Então, Paulo ele faz uma viagem até as cidades, as regiões em que o Evangelho deveria ser consolidado, e novamente ele toma um caminho de volta para voltar à cidade de Antioquia. Paralelamente a essa primeira viagem de Paulo, está acontecendo um problema em Jerusalém. Jerusalém há uma igreja ali, e essa igreja ela está sofrendo a interferência de alguns judeus. Não podemos esquecer que o início do cristianismo é marcado por judeus que aceitam ou que recebem a fé pregada pelos apóstolos e que creem que Jesus de Nazaré é o Messias. Esse é um ponto importante. O primeiro século ele é amplamente caracterizado por comunidades cristãs formadas por judeus. Só que em Jerusalém existe um grupo de judeus que está reformulando algumas ideias e reformulando alguns conceitos sobre a fé e sobre Cristo. E isso está causando alguma dificuldade em Jerusalém, há muitos enfrentamentos em Jerusalém, há muitas questões que precisam ser resolvidas ali em Jerusalém, porque basicamente esses judeus ensinavam o seguinte: olha, Cristo é importante, sem dúvida, Jesus de Nazaré é importante, mas ele não é suficiente. Ele não é suficiente. Ele é importante, mas ele não é suficiente. Há algumas coisas que precisam ser incorporadas a essa mensagem evangélica para que, na verdade,
o indivíduo consiga a salvação. E aí, basicamente, o que aqueles judeus estavam pregando? Um tripé. Um tripé. Enquanto eu vejo essa câmera aqui funcionando, eu vejo ali um tripé. Um tripé. No tripé ensinado pelos judeus nós temos circuncisão, leis dietéticas, guarda do sábado. Então, novamente, Cristo é importante, mas ele não é suficiente, porque o homem precisa de circuncisão, guarda das leis dietéticas e a guarda do sábado. E isso começou a ser divulgado em Jerusalém. Só que, como você sabe, toda a mensagem, ela não se preocupa em ficar confinada em um lugar apenas. A tendência é que ela seja disseminada à medida que o tempo passa. Então lembre-se, Paulo e Barnabé estão lá na Ásia Menor pregando o Evangelho. Esses judeus agora estão espalhando a mensagem e eles entram numa peregrinação exatamente para anunciar essa mensagem, ou esse tripé. E aí o que acontece? Na medida que Paulo e Barnabé estão retornando pelo mar, esses judeus estão subindo por terra. Eles chegam inclusive em Antioquia, que é a cidade de origem da igreja de Paulo. Eles disseminam esse suposto evangelho. E quando Paulo está para chegar aqui, esses continuam a sua viagem e vão para a região da Galácia. Ou seja, eles não se encontram. Enquanto Paulo vem, os judeus estão subindo. Eles estão subindo. E aí nós temos um problema. Paulo, a princípio, não está sabendo de nada disso. Obrigado, irmão. Paulo, a princípio, não está sabendo de nada disso. Mas ele volta para Antioquia. E quando ele volta para Antioquia, ele descobre que esses judeus, que passam a ser chamados de judaizantes, eles haviam passado por ali, haviam corrompido o evangelho que Paulo havia deixado ali em Antioquia, e recebe notícias de que o mesmo estrago já estava acontecendo lá ao norte. E aí acontece um impasse. À medida que o tempo passa, as notícias que vêm da Galácia é que os gálatas haviam aderido o evangelho pregado pelos judaizantes. E aqui nós temos um elemento muito interessante. Talvez o texto de Gálatas, que seja um dos textos, dos mais conhecidos, é exatamente do capítulo 1, verso 6, quando a gente lê as seguintes palavras de Paulo. Admiro-me que vocês estejam passando de um evangelho para outro evangelho, qual não é outro, senão que alguns estão aí deturpando o evangelho de Cristo, perturbando e tudo mais. Você lembra dessa passagem? É muito interessante porque a minha versão, que é a NVI, diz: admiro de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, o qual não é outro. E eu quero chamar a atenção dois aspectos aqui. Quando a gente pega a língua portuguesa, a gente pega o texto, passando para um outro evangelho, o qual não é outro. Mas ele acabou de dizer que é outro, como é que não é outro? Parece uma incoerência de Paulo. Nós estamos lidando com a língua grega. Na língua grega nós temos pelo menos duas palavras diferentes para a palavra outro. Duas palavras. Uma primeira palavra é a palavra heteros. Daí a palavra hétero que a gente tem. A palavra hétero ela traz a ideia de distinção, de completa distinção, não é? Essa é a realidade. E existe uma outra palavra que é a palavra allos, que é uma palavra para dizer de algo que é parecido, em que a natureza, de certo modo, é a mesma. Então, quando Paulo diz assim, que estejais passando para outro evangelho, o qual não é outro, quer dizer, passando para um outro evangelho completamente distinto, que não tem nem mesmo nada de proximidade. Não tem nada que possa, de certo modo, gerar uma possibilidade de olhar para ele e dizer assim, tem alguma coisa aqui para se aproveitar. Então esse é um jogo de palavras que a gente acaba perdendo no português, mas que na língua grega a gente não perde. E um segundo destaque está exatamente quando Paulo diz assim, estejam abandonando tão rapidamente. A palavra abandonar aqui é a palavra desertar. Essa é a palavra real do texto. A palavra desertar.
Você sabe que o desertor, não é? Ele tem inúmeras consequências, por exemplo, num contexto de guerra, num contexto do próprio serviço militar, não é? Ele vai ter consequências da sua deserção. E é muito importante porque aqui está uma característica dos Gálatas. E aí eu preciso voltar um pouquinho na história. Os Gálatas, eles são descendentes dos celtas. Toda a história dos Gálatas iniciam com os celtas. E os celtas, na medida que eles começaram o trabalho de pilhagem de regiões, quando eles invadiam regiões e tomavam essas regiões, tomavam a agricultura, tomavam as casas, matavam famílias para dominar as regiões. Quem assistiu Vikings aqui tem uma noção do que eu estou falando, porque a série Vikings ela demonstra exatamente isso. Essa era uma característica céltica ou celta. Eles invadiam territórios, eles pilhavam os territórios, eles dominavam os territórios e eles impunham a sua própria cultura, a sua própria linguagem, a sua própria religião. E no contexto da Europa e no contexto da Ásia, nós temos dois movimentos diferentes. Nós temos o movimento da Galácia, que é o que nós estamos pensando aqui, mas nós temos o movimento da Gália. Quem já leu Asterix e Obelix aqui sabe do que eu estou falando. Asterix e Obelix, eles são ligados à região da França. É a Gália. São os gauleses, ok? Só que nesse caso nós estamos pensando nos Gálatas. E esse povo tinha um problema. Eles eram guerreiros. Eram batalhadores. Eram vitoriosos nas batalhas. Mas eles eram altamente corrompidos. Então, por exemplo, aqui nós temos um exército que vai combater este exército. Eu sou o chefe desse exército. O Pedro é o chefe daquele exército. Ali estão os celtas. Eu sei que eles são batalhadores. Eu sei que eles triunfam em batalha. Eu contrato o serviço deles. Eles se juntam a mim e ao meu exército para combater esse exército. Mas se da noite para o dia o Pedro fizer uma oferta para eles que seja melhor que a minha, eles são capazes de começar a combater a favor do Pedro e contra mim. A deserção era uma característica, portanto, natural para eles. Fazia parte, naturalmente, deles. Dependia de quem pagava mais. A gente não conhece muito bem isso, né? Porque a gente vive num país bem tranquilo. Mas assim, é mais ou menos essa a ideia. Eles lutavam a favor de quem pagava mais. E às vezes no meio da batalha, a batalha está acontecendo, o outro chefe pagava e aí ele passava a matar quem ele defendia. Deserção. Paulo diz isso. Vocês fizeram a mesma coisa que o Evangelho. Vocês desertaram. Essa é a ideia de Paulo aqui. Abandonaram. Vocês abandonaram rapidamente. Por que Paulo utiliza esse advérbio, rapidamente? Porque essa carta ela foi escrita 2 ou 3 anos depois de Paulo fazer a primeira visita. Uau. 2 ou 3 anos depois de Paulo fazer a primeira visita. E aí, aproveito para fazer um ponto de aplicação que é extremamente importante, que tem a ver com alguma fala que o Pedro já fez antes da minha. Irmãos, se 2 ou 3 anos foram capazes de deturpar o Evangelho no meio da galáxia, que dirá 2000 anos? Ok? 2 ou 3 anos foram suficientes para corromper o Evangelho na galáxia, que dirá 2000 anos. Nós temos que estar muito, muito atentos. Não se trata de uma brincadeira. Não se trata de uma brincadeira. E qual era o Evangelho de Paulo? Porque não nos interessa saber qual era o Evangelho dos judaizantes. O que nos interessa agora é saber o Evangelho de Paulo. O resumo do Evangelho de Paulo está exatamente na ênfase que eu dei no versículo 4, enquanto eu lia. Que se entregou por si mesmo, por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Aqui vai se estabelecer um padrão que é extremamente importante para toda a leitura de Gálatas. O livro precisa ser lido numa perspectiva de antíteses. E aí deixa eu refrescar a memória de vocês, voltando ao ensino médio.
estudando figuras de linguagem, por exemplo, figuras de pensamento, e aí nós temos que lembrar o que é uma antítese. Antítese nada mais é, ou antítese nada mais é do que algo que se contrapõe a outro, que se opõe ao outro. Antítese. Então, por exemplo, do ponto de vista da antítese e do ponto de vista do Evangelho, como é que Paulo enxerga as coisas? Olha, Paulo vai dizer assim: ou é vida, ou é morte. Ou é céu, ou é inferno. Ou é espírito, ou é carne. Ou é novo homem, ou é velho homem. Ou é luz, ou é trevas. Tudo bem? Isso é antítese. Isso é antítese. Ou uma coisa, ou outra. Para Paulo, o pensamento do Evangelho, pregado por Paulo, e não só por Paulo, toma esse rumo. Elementos de oposição o tempo inteiro. Não existe meio termo. Não existe síntese dialética. Não existe. Do tipo, eu pego isso com isso e gera isso. Não. Do ponto de vista do Evangelho, ou é isso, ou é aquilo. Não há alternativas. Ou é Deus, ou é o diabo. Então, quando eu faço essa relação para tentar demonstrar, eu estou mostrando assim, olha, Deus está para o céu, está para a luz, está para a vida, está para o perdão, está para o espírito, assim como o diabo está para as trevas, está para a morte, está para o pecado, está para a carne. Oposição. Oposição. Então, essa é a ideia de Paulo. Ele trabalha com antíteses. Lembrando que a gente tem um pensamento que pode se aproximar, que é o paradoxo. Mas a gente não vai entrar em paradoxo porque o Evangelho não é paradoxal. O Evangelho não é paradoxal. O Evangelho é antitético. Ou é isso ou é aquilo. Isso é tão importante para a gente, é tão importante para a gente, que isso tem aplicabilidades para o cotidiano. Aplicabilidades para o princípio da fé. Então, por exemplo, nas relações humanas, por exemplo, por que nós cristãos defendemos que o casamento é entre um homem e uma mulher? Não te parece óbvio que isso é antítese? Porque qualquer coisa que seja alternativa a isso vai ser síntese. Isso não é evangelho. Então há uma explicação evangélica para isso. A gente não trabalha com sínteses dialéticas, a gente trabalha com antítese. Este é o Evangelho de Paulo, e qualquer coisa diferente disso não é o Evangelho. Muito bom. Não é o Evangelho. Por mais que a sociedade tente reverberar alguma coisa para que a gente admita, mas não é Evangelho. Nada tem o Evangelho. Não me importa se você acha que o meu discurso está duro demais. Não me importa. Não me importa. Eu não estou preocupado com isso. Mas se é Deus ou o diabo, não existe meio termo. Não existe meio termo. É uma aplicabilidade, portanto, para o Evangelho. Eu poderia tratar de outros aspectos mais. Talvez eu levante esse por causa da reverberação que a gente tem no contexto, inclusive, da própria fé cristã. Mas tem uma aplicabilidade. É extremamente importante a todos nós. Então, e Paulo deixa isso muito claro, porque ele diz que Cristo se entregou para nos resgatar desta presente era. Há um sistema mau, há um sistema mundano que se opõe ao Evangelho. Então veja, o Evangelho está para Deus, assim como esse sistema mundano de pensamento está para o diabo. Antíteses. Antíteses. Se nós flertarmos com o sistema mundano, nós estamos flertando com o diabo. Nós estamos flertando com as trevas. Nós estamos flertando com a morte. Nós estamos flertando com o inferno. Amém. Então é vida, é luz, é verdade, não é mentira, é verdade.
é vida, é luz, é Cristo, é a glória de Deus. Glória a Deus. Paulo vai ensinar isso categoricamente. O Evangelho se opõe a um sistema mundano. E a nossa mente, o nosso coração precisam ser regulados por esse sistema de pensamento, não o mundano, mas o do Evangelho. Ou do Evangelho. Que no interior dele não tem mais. E aí eu uso mais como adversativa. Porém, contudo, não há. É ou não é. Evangelho é. Esse é o ponto que Paulo fala. Então, a fim de nos resgatar dessa presente era perversa. Esse é o adjetivo utilizado. Perverso. Por mais atraente que possa ser, ela é perversa. Ela é perversa. E nós temos que ter essa consciência da perversidade desse sistema mundano. E Paulo vai dizer também que ele se entregou a si mesmo, porque não há outro modo de nós nos vermos livres desse sistema perverso de pensamento, a não ser por Cristo, a não ser pela cruz de Cristo. Paulo vai fazer uma defesa disso. O que Paulo vai fazer é uma defesa categórica desse próprio Evangelho. Então, a partir dessa ideia que Paulo planta logo no início, ele vai construir alguns argumentos ao longo da carta. Então, eu vou passar aqui muito rapidamente em algumas das ideias que Paulo trabalha ao longo da própria carta. A primeira, talvez um primeiro bloco, depois desse bloco introdutório, que vai do capítulo 1 ao capítulo 10, 1 de 1 a 10, Paulo ele vai fazer uma defesa do seu Evangelho. E é muito interessante isso aqui, porque o que acontece? Você já deve ter ouvido sobre, e quem é da área do direito, não sei se existe alguém da área do direito, mas existe aquilo que a gente chama de argumento ad hominem, que é quando você não tem como derrubar o argumento de uma pessoa, você ataca a idoneidade da pessoa. Isso chama-se argumento ad hominem. Ou seja, eu não consigo derrubar o pensamento do Pedro. O modo como ele argumenta, o modo como ele articula, eu não consigo pegá-lo. Eu não consigo derrubar o argumento. Então eu preciso desqualificar o argumento dele, mas não com outro argumento. Eu vou desqualificar o argumento dele falando sobre ele e sobre a idoneidade dele. Paulo sofre isso. As pessoas não têm como derrubar o argumento dele. Então o que eles fazem? Atacam o apostolado de Paulo. E dizem, olha, você não está habilitado a ser apóstolo. Você não é um apóstolo, porque você não andou com Jesus. Eles vão atacar Paulo. E aí, atacando, eles dizem mais ou menos assim, se você não é um apóstolo, que autoridade você tem para falar conosco desse jeito? Se você não é um apóstolo, de que modo você acha, baseado em que você pode chegar para a gente e dizer o que você está dizendo? Eles atacam Paulo. Então, do capítulo 1:11 ao capítulo 2:21, Paulo vai fazer uma defesa do seu apostolado. Ele vai mostrar os argumentos agora com relação a ele mesmo. E aí Paulo, por exemplo, vai apresentar aquilo que pode ser chamado de uma tese contrária às acusações. Veja Gálatas capítulo 1, versículos 11 e 12. 1, 11 e 12. Diz assim, irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Isso aqui não é novo em Gálatas, porque ele já disse isso lá atrás. Se você começar no verso 6, ele já disse isso. Não da parte de homens. Lá no versículo 1, 2, ele já disse, o evangelho não é da parte de homens, eu não recebi de homem algum. E aí ele volta nesse argumento, ele diz, olha, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado, ao contrário. Eu recebi de Jesus Cristo por revelação. É como se eles estivessem dizendo que Paulo se dizia apóstolo, mas ele era um apóstolo de segunda categoria, porque na verdade ele teria que ter recebido isso dos apóstolos. Pedro, Tiago, João. Mas não é o que acontece com ele. De fato, Paulo recebe o evangelho de um modo completamente distinto daquele recebido pelos outros apóstolos. O que não faz nem que o modo recebido pelos outros apóstolos seja um modo desqualificado e o de Paulo qualificado, e nem também que o de Paulo seja desqualificado e o daqueles apóstolos qualificado.
Paulo só está fazendo uma defesa do seu apostolado. E ele está estabelecendo uma tese, que é: meu evangelho, ou o evangelho que eu proclamo, não é um evangelho que eu recebi de homem algum. Eu recebi por revelação de Jesus Cristo. Inclusive, ele vai fazer uma defesa do seu posicionamento dentro do judaísmo. Ele vai falar seu compromisso com o judaísmo, no momento em que ele estava lá dentro. Inclusive, demonstra a questão da própria perseguição que ele estabeleceu contra cristãos. Então, Paulo vai fazer essa defesa ali no contexto da carta, mostrando que ninguém poderia acusá-lo de ser alguém desqualificado, inclusive contra o judaísmo, porque ele era alguém que, com ordem, com uma certa decência, com prontidão, estava disposto a servir a Deus através do judaísmo, mas foi de lá que Deus o arrancou. Foi naquele contexto que Deus o chamou. E aí ele vai fazer algo também, ou falar algo sobre a sua vocação, ele vai falar da sua relação com as igrejas na Judéia, ele vai falar sobre o reconhecimento que a igreja de Jerusalém faz para o seu apostolado, e inclusive vai citar o texto da tensão dele com Pedro. Ele fecha exatamente dizendo o seguinte: vocês estão dizendo que eu sou um apóstolo desqualificado, mas no dia em que Pedro agiu de um modo repreensível, eu o repreendi e ele baixou a crista, porque ele entendia que aquilo que ele estava fazendo não estava correto. E aí você lê isso aí no capítulo 2 de Gálatas, do verso 11 até o verso 21. Então Paulo, ele demonstra que primeiramente o seu evangelho tem como base o próprio Cristo, é uma revelação de Cristo, uma revelação divina. Um outro aspecto não menos importante, que começa no capítulo 3, é o evangelho pregado por Paulo, não mais com relação à sua origem, mas o evangelho pregado por Paulo e as suas bases escriturísticas. Paulo vai dizer: olha, o que eu ensino já foi dito. O que eu ensino já foi escrito. Se você se der ao trabalho como judeu de investigar, você vai ver que eu não estou criando nada, que eu estou inventando nada. E aí Paulo vai fazer a belíssima defesa da centralidade da cruz de Cristo. Capítulo 3, de 1 a 14, Paulo faz uma defesa e vai dizer basicamente o seguinte: em termos do evangelho, em termos de fé, a cruz é central. E aqui vem um ponto, se vocês me permitem também a aplicação, essa é uma mania que eu tenho, de às vezes tentar fazer um link, né? uma aplicação para a nossa realidade. Por exemplo, se eu perguntasse aqui a todos vocês, e até mesmo na congregação onde eu sirvo, sobre, por exemplo, o que a gente está fazendo aqui hoje? A gente está adorando a Deus, a gente está louvando, a gente está realizando um culto, não é verdade? Isso é um culto. E aí eu vou mexer com um paradigma proposital. Pedro, resolva isso depois. Basicamente o seguinte: é verdade que é um culto, mas também não é. É verdade que é um culto, mas também não é. Deixa eu tentar explicar, não vá embora antes para você não sair dizendo que eu disse uma coisa que eu não disse. Preste atenção. O conceito de culto é oriundo do Antigo Testamento, correto? O Novo Testamento não ensinou nada novo especificamente sobre o culto. Todas as bases do culto estão lá amparadas no Antigo Testamento. E o culto tinha, para ser culto, ele tinha um elemento central. Qual era o elemento central do culto? Sacrifício. O culto só poderia ser considerado culto se houvesse derramamento de sangue. Aplica esse princípio. Onde ocorreu o culto em definitivo? Na cruz. Na cruz. Na cruz. Culto em definitivo, ele ocorreu na cruz. Então, quando eu disse que é e não é, vamos pegar a parte do não é. Não é porque aqui a gente não vai imolar o cordeiro, não vai derramar sangue, não tem culto nesse aspecto. O culto verdadeiro, ele foi realizado na cruz. Mas ele também é, se cada um que aqui está, se cada um que aqui veio, se cada um que me ouve, que canta, que toca, que prega, que, enfim, estiver em Cristo, estiver na cruz. Porque qualquer pessoa que se reúna com pessoas que estão na cruz, mas elas mesmas não estão, não é culto. O nosso culto só é admitido por Deus na mediação de Cristo.
Porque Cristo realizou em definitivo o culto. O culto definitivo está lá no Calvário. Se eu estou no Calvário e agora eu sou junto de você que também está no Calvário, então isso aqui se constitui um culto. Mas se você está no Calvário e eu não estou, bom, nós temos um problema aqui. Que você pode estar adorando Ótimo. e eu profanando. Muito bom. Porque eu estou dizendo que estou adorando a Deus, mas de fato eu não estou, porque não me submeto aos elementos que o próprio Deus estabeleceu para que o seu culto seja admitido. E o elemento que ele estabeleceu é o Cristo crucificado. Sangue derramado para a remissão dos nossos pecados. Ou seja, quem é que pode cultuar? Somente quem está em Cristo. Então a igreja precisa abandonar aquela ideia de que as pessoas que vêm à reunião da igreja, e isso é bom, que as pessoas venham. Nós queremos que elas venham. Mas não admitamos no sentido de dizer que elas estão adorando a Deus, porque se elas não estão em Cristo, elas não estão adorando a Deus. Elas não estão cultuando a Deus. Não estão, porque elas não estão em Cristo. E Cristo é o mediador. Só que delas ele não é o mediador. Se ele não é o mediador, Deus não tolera, Deus não aceita. Simples, ponto final. Final, não é ponto parágrafo. Final. O culto ocorre na cruz. E esse ato, esse momento, só é admitido por Deus por causa da cruz. Se eu estou na cruz, eu sou admitido. Se eu não estou na cruz, eu não sou admitido. E essa regra serve a todos nós aqui. Daí porque a coletividade reunida para cultuar precisa ter como elemento central a cruz de Cristo. Sem a cruz de Cristo no culto, no nosso culto, não há culto. Amém. Se Cristo não estiver conosco, nada é admitido. Você pode ser, moralmente falando, a melhor pessoa do mundo, como os judeus também eram. Mas ser moralmente correto como único padrão para ser admitido não tem valor nenhum. Que nós sejamos moralmente corretos. Esse é o valor do Evangelho, inclusive. Mas que isso seja reflexo da graça de Cristo em nós. Amém. E não uma Glória a busca Deus. para receber a graça de Cristo. Isso é um ponto importante que a carta aos Gálatas também vai apontar. Paulo faz, portanto, uma defesa do Evangelho pregado e ele ampara o seu Evangelho na própria Escritura. Então ele mostra a centralidade da cruz, ele mostra a razão de ser da própria lei, a lei de Deus, e ele mostra as questões relacionadas à subordinação ou significado de se subordinar à própria lei. Isso é um aspecto muito importante. Nós estamos no Evangelho, meus irmãos, mas deixe-me dizer uma coisa que a gente não pode ignorar. O Deus que dizia não adulterarás, continua dizendo não adulterarás. Amém. O Deus que dizia não matarás, continua dizendo não matarás. O Deus que dizia não dirás falso testemunho contra o teu irmão, que é inventar história contra o outro, continua dizendo para você não ficar inventando história sobre o outro. É o mesmo padrão, é o mesmo modelo. O Evangelho não veio para derrubar a lei, pelo contrário, ele veio para cumprir a própria lei. Quando a Bíblia diz, por exemplo, que o fim da lei é Cristo, muita gente acha que quando Cristo veio, ele pôs fim à lei. Não, fim ali é no sentido de finalidade. Quando a Bíblia diz, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo o que crê, não é que Cristo pôs fim à lei, mas que o objetivo da lei era Cristo. A lei apontava para Cristo. É a má notícia, né? Porque a má notícia vem pela lei. A lei é que mostra que nós somos pecadores. A boa notícia vem pelo Evangelho. Né? Então, a lei precisa ser ensinada para que a boa notícia seja dada. Então, é aquela brincadeira que às vezes a gente faz. Ó, tem duas notícias, uma boa e uma má. O que você quer ouvir primeiro? A lei é a No graça. caso do Evangelho, não tem alternativa. Você tem que pregar primeiro a má notícia. Sim. Porque se o indivíduo não tiver consciência do estado em que ele se encontra dado pela má notícia, ele não vai entender por que ele precisa se arrepender. Uau. Então eu tenho que dar a má notícia Uma e a mão má é notícia boa. vem pela A lei é a graça. para depois eu então entrar com o Evangelho, que é a boa notícia. Na hora que o cara já estiver já louco, já não sabe mais o que vai fazer, porque a lei está pisando na cabeça dele, aí você diz assim, calma, bom, há esperança em Cristo. Olhe para a cruz. Glória a Deus. Olha para a cruz. Né? Olha para a cruz. Olha para a cruz. Mas ele tem que ter a sensação de desespero. A minha dificuldade hoje, como até pregador do Evangelho, é que às vezes nós pregamos para não causar desespero. Só que tem que causar desespero, gente, porque a situação é desesperadora. Se alguém não está em Cristo, a situação dele é desesperadora e ele precisa ter noção disso. Ele precisa saber disso. Verdade. Mas a gente não faz isso não, a gente põe sentado no colo,
A gente Uau. abraça, a gente beija, vem cá e tal. Vem cá nada. Você tem que dar má notícia. Você tem que dar a má notícia e mostrar que ele é pecador e que se ele não resolver o problema dele diante de Deus, ele vai para o inferno. Ele tem que ter essa consciência, para que então ele tenha consciência e se arrependa. Porque o arrependimento só faz sentido se tiver algo do que se arrepender. Verdade. Hoje o evangelho pregado não propõe absolutamente nada que leve o indivíduo a se arrepender. Verdade. Ele vem muito mais porque, né? Eu vou, mas ó, tem que ser desse jeito aqui, eu vou, mas tem que ser daquele jeito ali, mas ó, isso aqui eu não paro, isso aqui eu não tiro. Não, não. É Cristo sobre tudo e sobre todos. O evangelho é a boa notícia, a lei é a má notícia. Então a lei precisa ser ensinada e Paulo vai trazer à tona os elementos da própria lei. A última parte da carta, ele vai falar sobre o fruto do evangelho pregado por Paulo. E ele começa com uma parte muito significativa, muito importante, que é o centro do evangelho. Se eu escrevesse um livro sobre Gálatas, eu diria que Gálatas é o evangelho da liberdade cristã. Eu chamaria o livro de Evangelho da Liberdade Cristã. Liberdade, não libertinagem. Esse é um... Para a liberdade que Cristo nos libertou. Capítulo 5, verso 1. Para a liberdade. A liberdade aqui não tem nada a ver em estabelecer padrões pessoais de vida e viver por esses padrões. A liberdade aqui é dizer o seguinte: Cristo é suficiente. Eu não preciso de circuncisão, eu não preciso de leis dietéticas, eu não preciso de guarda do sábado. Cristo basta. Estar livre para isso. E estar sob o senhorio desse mesmo Cristo. Só que Paulo diz isso depois de ele contar uma alegoria muito interessante sobre Sara e Agar, né? Ó, Sara e Agar, ambas mulheres de Abraão. Correto? Uhum. Ambas. Sara e Agar. Olha a antítese. Olha a antítese. Pega aí. A livre e a escrava. Capítulo 4, verso 21 em diante. Leia esse texto tendo as antíteses na mão. Tendo as antíteses à frente. Sara e Agar, capítulo 4, de 21 a 31. Olha só. Digam-me vocês, os que querem estar debaixo da lei. Quer dizer, aquele grupinho que queria cumprir lá o tripé. Acaso vocês não ouvem a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos. Um da escrava, outro da livre. Ó, já temos aqui antítese. Liberdade e escravidão. Uhum. Antíteses. Os filhos da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante promessa. Olha a antítese. Um de modo natural, arranjo de Agar com Abraão, de Sara com Abraão, para que ele se deitasse com Agar e tivesse um filho. Ok? Isso é usado aqui como uma ilustração ou alegoria. Essas mulheres representam 2 alianças. E 2 alianças que se opõem. Uma aliança procede do Monte Sinai e gera filhos para a escravidão. Esta é Agar. Lei. Agar representa o Monte Sinai na Arábia e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com seus filhos. Ele está dando aqui uma espezinhada nos judaizantes. E naqueles cristãos que estavam dando ouvidos a eles. Mas a Jerusalém do alto é livre, é a nossa mãe, pois está escrito: regozije-se, ó estéril, é o caso de Sara. Você que nunca teve um filho, grite de alegria. Você que nunca teve um trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que o daquela que tem marido. Vocês, irmãos, são filhos da promessa como Isaac. Naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguiu o filho nascido segundo o Espírito. Ismael perseguiu Isaac. Por que vocês estão vivendo isso aqui agora? Porque os filhos da escrava estão propondo para vocês um evangelho que não é o evangelho verdadeiro. É o outro, mas não é o outro. O mesmo acontece agora, ele diz aqui. Mas o que diz a Escritura? Mande embora a escrava e o seu filho. Quer dizer, mande embora essa gente. Não ouçam essa gente. Porque o filho da escrava jamais será herdeiro do filho da livre. Glória a Deus. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas a livre. E aí ele emenda no capítulo 5, verso 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Nós somos livres em Cristo.
Irmãos, a palavra liberdade hoje, no cenário que a gente vive do século XXI, ela é muito séria no meio cristão. Porque ela pode pressupor uma série de coisas. Aqui a liberdade que Paulo está falando é a do Evangelho. É de Cristo. E ele diz para a liberdade, Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter ou não se deixem se escravizar novamente a esse jugo. Não façam isso. Cristo basta, Cristo é de fato suficiente. Suficiente. É o que o texto vai estabelecer. E aí vem um ponto de aplicação que Paulo faz. Ele vai falar das tensões entre dois elementos. Quais são os elementos? Carne e espírito. Carne e espírito. Gente, olha só. Vamos pensar aqui. Deixa eu até beber uma água, sabe? Carne e espírito são antíteses? Sim ou não? Sim. A carne está para o diabo assim como o espírito está para Deus? Sim. A carne está para o inferno assim como o espírito está para o céu? Opa, já diminuiu sim. Sim? Sim. A carne está para a mentira, para o erro, assim como o espírito está para a verdade? Sim. Beleza. Então, peraí. Ou é carne ou é espírito. Correto? E o crente carnal? Não existe, não é crente? Boa. Crente carnal não existe, porque ele não é crente. Não existe. Não existe. Uau. Porque se você é crente carnal, você está na verdade na mentira ao mesmo tempo, está com Deus e o diabo ao mesmo tempo. O céu e o inferno ao mesmo tempo. É luz e trevas ao mesmo tempo. Fala para mim como é que consegue. Como é possível? Isso é uma antítese, é síntese, isso é dialética. No Evangelho é antítese. Ou você está no Espírito, e isso é um estado contínuo na presença de Deus por causa de Cristo. Ou meu querido, Está no diabo. só que se você estiver na carne, tudo que você está fazendo aqui, ó, tem valor nenhum, que não é culto. Verdade. Não é culto. Tem valor nenhum. Estou para te dizer que é uma questão de tempo para você cair no buraco do inferno, se você não se arrepender. Ou você é crente ou não é. Mas aí um bom leitor da Bíblia vai dizer assim, mas espera aí, Paulo. Paulo estava escrevendo lá, o outro, né? Paulo estava escrevendo lá para os Coríntios, e aí ele falou lá no capítulo 3, não vos pude falar como a espirituais, mas sim como a carnais, como a crianças em Cristo. E quem disse que Paulo está chamando aqueles irmãos lá de carnais? Ele disse que o argumento que ele estava utilizando, ele não poderia ser um argumento como se eles fossem. Como a carnais. Como a espirituais. Como se fossem. Ele não está dizendo que eles eram. Então, cuidado com a leitura. Porque é isso que o texto está dizendo. Então, irmão, ou nós estamos, quer dizer, vou tirar o irmão. Então, minha gente, ou nós estamos, ou nós não estamos. Se você não tiver, ou se eu não estiver, a gente não é irmão, né? Verdade. Não tem meio termo, não tem caminho. O ponto é que Paulo vai falar sobre essas tensões. E vai falar exatamente assim, ó. Pega aí. Capítulo 5 de Gálatas, já estou terminando. Caminhando aí já para o encerramento. Capítulo 5 de Gálatas, sobre as tensões, capítulo 5, 16 em diante. Olha o que diz. Por isso, digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. De modo nenhum. Ok? De modo nenhum. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. Claro, é antítese. E o Espírito, o que é contrário à carne. Claro, é antítese. Eles estão em conflito um com o outro. E aí, no crente carnal, parece que não há conflito, né? Que ele consegue conviver bem com isso, né? Não tem conflito. O purê de batata. É aquela história assim, ó, quer ver? Ó? Claro, eu vou depois dar um ajuste. É mais ou menos aquela ideia, né? Sabe, naquela hora um velho homem voltou e... Velho homem, peraí, ele está crucificado com Cristo. Não sou eu quem vivo, Cristo é quem vive. Está crucificado, não tem velho homem voltar não, porque se o velho homem voltou é porque ele não morreu. E se ele não morreu, o novo homem não existe. É claro que a gente diz isso sem ter a noção da coisa.
Então, por favor, não faça mais isso. Porque agora você está divertido. O velho homem, se você está em Cristo, morreu. Está morto. E não vem tentar justificar a sua loucura, aquele momento lá de perda de controle, quando você tem que brigar com o marido, brigar com a mulher. Aí naquela hora voltou o velho homem. Não volta não. A gente não acredita em reencarnação. Não voltou. Ele pode não ter morrido. Aí se não morreu é um problema. O velho homem não volta. E aí ele segue dizendo assim: eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Veja que os 3 pecados estão na área do sexo. Imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Depois, idolatria e feitiçaria, na área do culto. Depois, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, área relacional. Depois, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Aí já é aquele contexto da depravação, né? Da depravação. Que aí ele diz assim: eu os advirto, como antes já adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Por razão simples, eles estão na carne, eles não estão no Espírito. Estão na carne. Quanto ao Espírito, ele diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não tem lei, portanto não tem condenação. E quem condena é a lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne. Está claro isso aí para você? O que a ideia de crucificação traz para a gente no Novo Testamento? Mas de morte. Então a carne foi sacrificada, não morreu. Por isso que Paulo diz o quê? Estou crucificado com Cristo. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, cuidado, que a palavra carne ali não é a mesma palavra carne utilizada aqui, porque aqui a palavra utilizada é sarx, e lá é soma, daí problemas psicossomáticos, que mexem com o nosso corpo. Então a vida que eu vivo agora no corpo, e aí essa jogada a gente tem que ter, porque senão a gente pode fazer leituras e achar que está havendo contradição na Bíblia, porque às vezes a palavra soma, ela é carne nesse sentido aqui. Aqui nesse texto, carne não é isso não. Carne é aquele sistema depravado, aquele sistema que Paulo combateu lá no início do capítulo 1. Esse perverso mundo mal, esse sistema perverso, ele chama isso de carne. Como também a palavra espírito não significa necessariamente a terceira pessoa da Trindade, mas o sistema espiritual que se opõe ao sistema carnal. Então esse é um ponto que a gente não pode também ignorar. Né? Então crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Então o que Paulo está dizendo aqui, irmãos, é basicamente o seguinte: ou você está em Cristo ou você não está em Cristo. Ou você é livre ou você não é livre. Ou você tem o Evangelho ou você não tem o Evangelho. A preocupação de Paulo é basicamente essa: demonstrar que nós não precisamos de Cristo e mais alguma coisa. Nós precisamos de Cristo. Cristo basta. Amém. Cristo é suficiente. Ele é suficiente para levar-me a pensar, Ele é suficiente para levar-me a sentir, Ele é suficiente para dirigir-me nas minhas escolhas, Ele é suficiente em todas as coisas. Ele não é só suficiente para o culto, para as coisas espirituais, não. Ele é suficiente para todas as áreas da sua vida. Todas. Essa aqui, claro que é. Mas também no seu relacionamento com o seu cônjuge, o seu relacionamento com o seu filho, o seu relacionamento com o seu pai, o seu relacionamento com o seu patrão, com o seu empregado, com o seu professor, com o seu aluno, com a sociedade de um modo geral. Cristo, Ele governa todas as coisas. Nós estamos vivendo tempos difíceis no Brasil, do ponto de vista econômico, do ponto de vista político. É Cristo que tem que regular a nossa maneira de pensar. É Cristo. É Cristo quem tem que regular. Ele que precisa dirigir. A gente pensa que às vezes essas coisas não têm nada a ver com Cristo, né? Mas tem a ver com Cristo. Ele é o Senhor da história, Ele é o soberano Senhor. Todas as coisas que estão acontecendo conosco no Brasil estão nas mãos dEle. Ele tem o controle sobre isso. Por mais que a gente tenha talvez uma dificuldade ali ou aqui, mas Ele é o Senhor da história e Ele tem o controle sobre o nosso país e sobre tudo que está acontecendo. Tudo. Por isso a gente pode repousar e descansar nele. Porque Ele tem domínio. Não é a ideologia que a gente segue. Não é o partido que a gente toma
a nossa defesa não é Cristo e o seu Evangelho. O Evangelho e Cristo servem para todas as coisas e devem guiar o nosso pensamento em todas as coisas. Amém. Gálatas, portanto, é isso, meus irmãos. A nova criação em Cristo, né, ela nos faz pensar de que nós não precisamos de absolutamente mais nada a não ser Jesus Cristo. E Paulo vai encerrar exatamente o capítulo 6, falando aí de alguns elementos, né, de conclusão, que era muito comum em Paulo. A gente tem, por exemplo, ele falando sobre a relação da igreja com o Espírito, capítulo 6, de 1 a 5. Depois nós temos também a relação da igreja com os seus mestres, e é muito interessante, né, o encerramento que ele faz aqui, olha, capítulo 6, verso 6. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois a seu tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos bem a todos, especialmente aos da família da fé. Capítulo 6, verso 12. Os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a se circuncidarem, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da vinda de Cristo. Nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Olha isso. Querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados a fim de se gloriarem no corpo de vocês. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, onde ele se gloria? Cruz. Por meio do qual o mundo foi crucificado para mim. O mundo, o sistema, foi crucificado para mim. E eu para o mundo. De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra. Quem não anda não tem paz e misericórdia. A paz e a misericórdia é para quem anda de acordo com essa regra. Paulo está dizendo aqui porque está irritado, né? Ele está irritado. Está profundamente irritado com o que estão fazendo pelo Evangelho lá. E também sobre o Israel de novo. E aí, se você tem alguma dúvida que Paulo está irritado, leia o verso 17. Sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago no meu corpo a marca de Jesus. Nós vamos fazer uma adequação, assim, ó, pare de me encher o saco e paro por aqui. Não me torre a paciência. É basicamente isso que Paulo está dizendo, de tonalidade um pouco mais Apostólico. apostólica. Mas ele diz assim, pare de me encher o saco, acabou, chega, não me perturbe mais. Porque eu já sofri o suficiente para vocês aumentarem o meu sofrimento. Então, não me tornem o saco. Ok? Amém. Tá bom? Vamos orar?